Olá pessoal, então esse vídeo que eu vou apresentar para você agora faz parte de um conjunto de videoaulas de física básica em nível universitário e essas aulas foram pensadas para servir de complementação para cursos de laboratório e teóricos também. Tá? O vídeo vai ser mais ou menos focado na realização de um dado experimento, mas a gente também vai apresentar uma contextualização teórica que a gente julga ser necessária para o desenvolvimento desse experimento. Tá? Então o formato básico do vídeo vai ser a apresentação geral do experimento, a gente vai discutir de modo geral o que vai ser feito. Depois a gente vai fazer o desenvolvimento dos conceitos teóricos relacionados, isso vai incluir algumas demonstrações experimentais e a apresentação então do experimento, onde você vai poder nesse experimento coletar dados e depois tratar, fazer análise e relatórios, Uma coisa importante eu dizer é que caso você esteja usando esse material aí no curso de laboratório, é importante que você esteja em contato com o seu professor, Ele que vai te orientar nas atividades, nos relatórios, as avaliações e também mesmo parte do vídeo que ele acha mais importante ou menos importante você dar ênfase. Bom, esse material então foi baseado nessa bibliografia aqui. Então a gente tem a parte teórica baseada nesses 4 livros que estão mencionados aqui e a parte experimental ela foi toda baseada no livro de práticas do Laboratório de Física 2 aqui do Instituto de Física de São Carlos. Esse livro vem sendo desenvolvido desde a fundação do Instituto, tem contribuição de vários professores ao longo do tempo. A última compilação do livro foi feita pelo professor Schneider com alguma participação minha aí. Tá? Se você não tem acesso direto a essa apostila, você pode entrar nesse link aqui que eu estou mostrando, tá? Onde você pode fazer o download do PDF dessa apostila. Então vamos ao vídeo. Bem, nosso tema então é rotação de corpos rígidos e conservação de momento angular. E esse vídeo em particular, a gente vai falar um pouquinho sobre conservação de energia no movimento de corpos rígidos. Tá? Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos. O nosso experimento principal é o chamado experimento da roda de Maxwell. É um experimento didático que mostra bem essa questão da conservação de energia rotacional e translacional. Então, basicamente, o experimento da roda de Maxwell é um experimento onde você, com uma roda aqui, amarrada em 2 barbantes, deixa essa roda, abandona essa roda do repouso, deixa ela cair e vai medir aqui o tempo de queda. Então, a partir de argumentos de conservação de energia, você pode obter propriedades rotacionais do sistema, em particular o momento de inércia do corpo que está girando ali. Só para colocar aqui rapidamente qual que seria a ideia, daí caiu, se eu medir o tempo de queda e conhecer a altura, eu posso tirar informações sobre a dinâmica rotacional desse sistema, utilizando o princípio de conservação da energia. Então esse aqui vai ser o nosso fim, vai ser a prática que a gente vai propor lá no final para vocês fazerem a análise. Mas antes disso, a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns princípios teóricos que são importantes para a gente entender isso aí. E vamos aproveitar para fazer algumas demonstrações para consolidar um pouco esses princípios teóricos. Bom, eu vou começar, na verdade, mostrando para você uma demonstração que é bastante intrigante. Tá? Eu tenho aqui 2 cilindrinhos, eu marquei um aqui, nós marcamos um com um papelzinho branco, e o que a gente vai fazer essencialmente é fazer uma corrida entre esses 2 cilindrinhos. Então vamos colocar esses cilindros para rolar uma rampa abaixo e vamos ver o que acontece com esses 2 cilindrinhos. Um detalhe importante, se você quiser fazer alguma conta, a precisão do cronômetro que é de 1/100º de segundo, então você pode, por exemplo, calcular o tempo de percurso e a partir daí determinar a velocidade final, aceleração, outras coisas mais. Mas o mais importante aqui é, como eu vou mostrar para vocês aqui, esses 2 cilindros, eles têm exatamente a mesma massa, ou muito próximo. Então aqui, por exemplo, dá 20,05, a massa do cilindro sem o papelzinho branco, enquanto que o outro dá 2,07. Essa diferença é basicamente o papelzinho que a gente colocou ali. Então eu tenho 2 cilindrinhos com mesma massa. Mas o que vai acontecer quando eu deixar os 2 caírem? Eles têm exatamente a mesma massa, mesmo diâmetro, mesmo comprimento, tudo igual a princípio. Então vamos dar uma olhada lá. Então o Leandro aqui, que é o nosso técnico lá do laboratório, vai soltar os cilindrinhos para a gente observar. Está em câmera lenta só para a gente ver com mais precisão. Vai lá, soltou.
Eles saem juntos, o tempo está correndo lá, mas você vê que logo, logo, o cilindro sem a marca branca assume a dianteira aí. Então ele ganha mais velocidade, ele acelera mais do que o outro cilindro. Tá? Vai ver, inclusive, que quando ele cai, ele faz o movimento parabólico esperado, né, do centro de massa do cilindro. Os dois, ó. Olha lá que lindo. Ok? Como é que dois cilindros com a mesma massa e as mesmas, digamos, dimensões externas aí, né, podem ter comportamentos dinâmicos diferentes, né? E isso é o que a gente vai tentar discutir com vocês, tá? Para isso, eu preciso então discutir com vocês algumas coisas sobre rolamento, né? Rolamento de corpos. O que é um rolamento, né? E vamos tratar particularmente, vamos esquecer, né, que o sistema desliza, né? Na verdade, vamos tratar rolamento sem deslizamento, né? O que a gente pode chamar, às vezes, de rolamento suave. Tá? Em alguns lugares você vai achar isso como rolamento suave ou rolamento sem deslizamento. O que é um rolamento sem deslizamento? Se você imaginar uma roda de bicicleta aqui e colocar ela para rolar, né? Eu vou ver essa roda vai rolando, ela vai deslocando o centro de massa ao mesmo tempo que ela vai rotacionando em torno aqui do centro de massa. Tá? A condição de não ter deslizamento é que se depois da roda, por exemplo, dá uma volta completa, a distância percorrida é exatamente o perímetro da roda, né? Vai ser 2πr, né, após ela dar uma volta toda. Então eu tenho a velocidade de deslocamento do centro de massa, aqui nesse sistema de eixos ao longo do eixo x aqui, né, e uma rotação ômega, né, em torno do centro de massa. Ok? Como é que a gente pode achar uma condição, que a gente vai chamar de condição de rolamento sem deslizamento ou condição de rolamento suave? Vamos imaginar, ó, um deslocamento aqui de um ângulo dθ, um ângulo muito pequeno. Estou exagerando aqui só para conseguir mostrar para vocês, né? Então vamos supor que a roda rola de modo que eu tenho uma variação angular, né? Esse ponto aqui vem parar aqui nesse ponto aqui e eu tenho uma variação angular de dθ. A distância percorrida, quando eu tenho essa variação angular dθ, vai ser basicamente o produto do raio, que é o raio da roda aqui, que eu vou chamar de R, vezes essa variação angular dθ. Tá? Bom, mas se a distância percorrida é essa e não há deslizamento, tá? Se eu quero calcular a velocidade do centro de massa, ela vai ser essencialmente esse ds dt. Tá? Então, o centro de massa vai deslocar. Lembre, né? Não tem deslizamento, exatamente o quanto for essa distância percorrida. Se eu substituo o ds por r dθ, eu vou ter que a velocidade do centro de massa vai ser r dθ dt. Né? Só que dθ dt nada mais, nada menos do que a velocidade angular de rotação da roda. Então, a velocidade do centro de massa vai ser o produto do raio vezes a velocidade angular. Essa é uma condição onde não há deslizamento. A gente pode calcular também a aceleração, né? Basta eu tomar a derivada temporal da velocidade. Se eu faço isso, então vai ficar r de ômega dt, né? Derivando aqui, que é r vezes a aceleração angular. Então, as condições de deslizamento para a velocidade ficam, então, r vezes ômega, e para a aceleração é r vezes alfa, né? Essas são as duas condições que a gente vai chamar e vai usar extensivamente aqui como sendo condição de rolamento suave. Bom, como é que a gente pode ver o rolamento suave, o rolamento sem deslizamento, né? Na verdade, como a gente acabou de mencionar para vocês, isso é uma combinação de uma translação mais uma rotação. Uma translação do centro de massa, né, que se desloca, e a rotação em torno do centro de massa. Então, sempre posso ver o rolamento como uma combinação de uma rotação mais uma translação. Como é que a gente descreve as velocidades, né, digamos assim, de alguns pontos específicos da roda quando a gente trata esse sistema com essa combinação? Vamos olhar só para a rotação. Ó. A roda está só girando aqui em torno do centro de massa. Tá? Nesse ponto aqui, por exemplo, a velocidade aponta nessa direção. Posso escrever que a velocidade aqui é menos r ômega, que é a velocidade tangencial, na direção i, né? Definindo o i positivo na direção de x.
Enquanto que esse ponto aqui vai estar com a velocidade tangencial nessa direção. Então vai ser R ω vezes I, né? E a translação? Como é que é a translação? Bom, o centro de massa aqui na rotação, é claro, né, esqueci de falar, ele tem velocidade nula. Mas na translação, todos os pontos da roda se movimentam com uma velocidade R ω na direção I. Né? Então a gente tem, na condição de rolamento suave, já está suposta aqui, uma translação de todos os pontos da roda por igual, como se a roda só transladasse e não rodasse. E, obviamente, o rolamento é a combinação das duas coisas. Então a gente vê claramente ó, que, por exemplo, esse ponto da roda é a soma dessa velocidade mais essa, ele se desloca com uma velocidade de 2 vezes R vezes ω. O centro de massa se desloca com R ω, como a gente já tinha visto para a condição anterior. E esse ponto aqui, que é importante, né, que é o ponto de contato da roda com o solo, se eu olhar para esse ponto sempre vai ter velocidade nula, né? Então, não há velocidade relativa entre o solo e o ponto de contato na roda. Obviamente, esse ponto vai mudando de posição na roda, mas a velocidade para qualquer ponto de contato específico é sempre zero. Tá? Então, essa é uma coisa importante do rolamento. Eu posso ver o rolamento de uma maneira interessante. Ó, vou olhar aqui, por exemplo, para esse ponto de contato. Então, vamos colocar o nosso sistema de referência nesse ponto de contato. Se eu fizer isso, o que eu vou observar, na verdade, é a roda girando com uma velocidade ω em torno desse ponto de contato. Então, nesse referencial. Então, nesse referencial do ponto de contato, eu tenho uma rotação pura, né? E eu sei calcular a energia cinética de uma rotação pura como sendo um meio do momento de inércia vezes ω². Só que esse momento de inércia é em relação a esse ponto de contato. Mas eu conheço um teorema muito interessante que vocês já usaram bastante, vão usar bastante lá no curso de teoria de vocês, tá? Que é o teorema dos eixos paralelos. Eu posso relacionar o momento de inércia em relação a esse ponto de contato com o momento de inércia em relação ao centro de massa, através dessa relação aqui, ó. Momento de inércia em relação a P é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa mais mr², onde R aqui é a distância entre os dois pontos, que no caso é o raio da roda, tá? E m, obviamente, a massa da roda. Substituindo aqui, né, o que a gente obtém? Obtém que a energia cinética do sistema vai ser um meio de ICM ω² mais um meio de mr² ω². Mas agora eu posso colocar minha condição de rolamento suave na jogada. Então vai ficar aqui VCM igual a R vezes ω. Se eu coloco isso, olha só o que acontece, eu tenho que a energia cinética fica um meio de ICM ω² mais um meio de m VCM². Ou seja, fica claro aqui que eu tenho uma componente que está associada da rotação em torno do centro de massa e outra componente em relação à translação do centro de massa, né? Tem outras maneiras de deduzir essa expressão, vocês têm lá no livro de vocês outras maneiras, mas aqui também é uma maneira de a gente mostrar, na verdade, que a energia cinética num rolamento ela é uma combinação de uma energia cinética rotacional e de uma parte da energia cinética que a gente chama de energia cinética translacional. Ok? Essa, então, é o que a gente precisa saber por enquanto sobre o rolamento. Vamos lá para o nosso problema do corpo descer na rampinha. Vou considerar aqui que esse corpo seja uma esfera, pode ser qualquer corpo, no nosso caso ela é cilindro, mas não importa, né? Que ela tenha um raio R e que ela desce essa rampinha aqui, ó, rolando, de modo que ela chega aqui com uma certa velocidade de centro de massa aqui embaixo, tá? Então ela está girando e transladando o centro de massa, ela está rolando. A energia cinética aqui embaixo, né, nesse ponto onde ela chegou aqui, vai ser dada por aquele termo que eu coloquei lá para vocês, que a gente pode, né, dar uma simplificada aqui, vocês podem fazer essas contas aqui e calcular essa energia cinética dessa maneira aqui, ó, um meio de ICM sobre R² mais m vezes VCM². Então, essa energia cinética aqui, e a energia cinética nesse ponto é zero, porque eu vou simplesmente abandonar o meu corpo, né, a velocidade é zero, tanto de rotação como de translação, claro. Vamos agora falar um pouquinho de energia potencial. Energia potencial, eu posso definir o meu zero onde eu quiser, então vou definir meu zero aqui no centro de massa quando a bolinha está aqui embaixo, tá? Então energia potencial é zero aqui embaixo. Lá quando ela estiver saindo, né,
lá no centro de massa, a energia potencial vai ser mg vezes h, onde h é a altura aqui, ó, da rampa. Tá? Então aqui eu tenho centro de massa mais h mais centro de massa, então essa diferença aqui é h. Se eu usar a conservação de energia mecânica, ó, aqui a energia cinética é zero e a energia potencial é mgh, então dá esse mgh aqui. Aqui embaixo, a energia cinética é dada por isso e a energia potencial é zero, então dá esse termo aqui. Eu posso, então, calcular qual é a velocidade do centro de massa da bolinha. Ela depende, obviamente, da aceleração da gravidade, da altura h, né? Depende da massa, do raio da bola ao quadrado e do momento de inércia em relação ao centro de massa. Então, o que pode fazer essa velocidade ser diferente, né? Bom, ou a massa é diferente, né? Ou o raio é diferente, né? Ou o momento de inércia é diferente, mesmo que a massa seja igual, né? Então essa é uma coisa interessante. Se eu comparo diferentes objetos, vamos supor agora que não seja esfera, seja um cilindro que rola, né? Momento de inércia do cilindro eu sei que é m, 1/2 de mr², onde r aqui é o raio do cilindro e n é a massa. Se eu pensar em um cilindro oco, como está aqui, ó, eu tenho um raio interno e um raio externo. E o momento de inércia desse cilindro oco, que eu chamei de B aqui, é 1/2 de mr² mais r². O raio externo nós chamamos de r. Tá? Substituindo ó, aqui 1/2 de mr² como sendo o momento de inércia do cilindro maciço, eu vejo claramente que o cilindro oco tem o mesmo momento de inércia do cilindro maciço mais um termo, ou seja, ele é maior. O momento de inércia do cilindro oco é maior que o do maciço. Isso é obviamente esperado, né? Porque o momento de inércia tem a ver com a distribuição de massa. Quando mais longe do eixo, né, a massa estiver distribuída, maior vai ser o momento de inércia. E aqui eu tenho a mesma massa, só que distribuída mais longe do eixo. Então esse cara tem a mesma massa que esse, eu estou supondo isso, tá? Mas ele tem momento de inércia maior. Como consequência, né, como o momento de inércia desse é maior do que esse, a velocidade, né, desse cara vai ser maior do que desse cara, porque o momento de inércia entra aqui embaixo, no denominador, né? Então é inversamente proporcional. Então, se eu colocar os dois para rolarem, o corpo A, que é o cilindro maciço, ele vai ter maior velocidade final do que o corpo B. E esse é o grande segredo, né, da pegadinha que eu bolei para vocês aqui no começo, né? Esses dois cilindros têm exatamente a mesma massa, mas eles são feitos de materiais diferentes. E um dos cilindros, o que nós fizemos foi fazer ele oco. Então, um dos cilindros é oco, tem um material de maior densidade, né? O outro é maciço. Tá? Exatamente essa situação que foi descrita aqui, né? Esse cilindrinho que está com a mancha branca é o cilindro oco. E você vê, ó, que ele chega depois, né? A velocidade final dele, tá? Ou ele ganha menos velocidade do que o cilindro maciço, que é exatamente o que a gente está prevendo aqui. Tá? Então a brincadeirinha aí foi essa, né? A gente olhou, a massa era a mesma, mas o momento de inércia era diferente. E no rolamento, o momento de inércia executa um papel fundamental. Vamos para o nosso experimento, então, no objetivo, que é a roda de Maxwell. Tá? Vamos falar um pouquinho da roda de Maxwell antes de ir para a parte prática lá. O que é a roda de Maxwell? Bom, primeiro, a roda de Maxwell não foi inventada pelo Maxwell, pelo famoso Maxwell, né? Ninguém sabe direito quem inventou, mas é um experimento didático e ela recebeu o nome de roda de Maxwell dessa maneira, tá? Mas o que é, né? A gente essencialmente tem aqui um volante, aqui com um eixo solidário, e a gente amarra aqui um cordão, né? Enrola um cordão e deixa essa roda cair, tá? A massa da roda inteira a gente vai dizer que é m, o raio do eixo, importante, vai ser r, tá? E o movimento da roda de Maxwell vai ser o seguinte, ó, vamos soltar essa roda a partir do repouso, tá? Vamos deixar ela cair uma distância h, tá? De modo que aqui no final ela vai ter uma velocidade do centro de massa e vai estar girando, ela vai ter uma velocidade angular de rotação ômega, né? Que é? Então, se você olhar, na verdade, isso aí é exatamente a mesma coisa que a gente tinha lá no rolamento. É uma combinação de uma rotação mais uma translação.
A especificidade aqui é que a translação vai ser um movimento retilíneo uniformemente variável, porque basicamente eu estou deixando o sistema cair sobre a ação da gravidade. Tá? Então, uma queda livre, a translação, mais uma rotação que vem da roda de Maxwell. Novamente, vamos usar o princípio de conservação de energia. Então, vou definir aqui a energia potencial igual a zero aqui no ponto mais baixo, tá? E no ponto mais cima, a energia potencial vai ser igual a mg vezes h. Ok? Bom, a energia cinética lá em cima vai ser zero, porque eu soltei ela com velocidade zero, tá? E sem rodar. E a energia cinética final vai ser aquele termo lá, ó, combinação de rotação mais translação. Novamente, posso colocar aqui a condição de rolamento suave, porque não tem deslizamento entre o cordão e o eixo, e escrever a energia cinética dessa maneira aqui. Conservação de energia, né? Então, novamente, como eu disse, isso aqui é um excelente exemplo da conservação de energia. A gente tem, então, que a variação da energia potencial, mgh, mais energia cinética aqui, que dá energia total mecânica, e igual a energia embaixo, que é onde eu só tenho energia cinética, não tenho energia potencial. Então, igualo as duas coisas, tá? E aí vamos considerar algumas coisas sobre a velocidade do centro de massa, porque aqui a gente tem essa particularidade de ele executar um movimento retilíneo uniformemente variável, tá? Que eu posso escrever que a velocidade do centro de massa ela é igual a 2h dividido pelo tempo de queda, que eu vou chamar de t, tá? Substituindo essa expressão aqui, né? A gente pode isolar aqui o momento de inércia do centro de massa e escrever esse momento de inércia basicamente dessa maneira aqui, ó, como gt² sobre 2h menos 1, que multiplica mr². O que é importante aqui, ó? Eu posso, por exemplo, conhecendo essa altura h, eu posso medir com uma régua ou com uma trena, o que for, né? Medindo a massa da roda, que é m, sabendo o raio do eixo, tá? E medindo o tempo de queda, a gente pode determinar o momento de inércia da roda. Esse vai ser nosso objetivo, né? Vamos deixar a roda cair, medir o tempo de queda, né? A gente vai mostrar para vocês a medida dos parâmetros, do raio, da massa, né? Altura h, isso vai ser tudo dado, tá? E a gente vai medir esse tempo de queda para determinar o momento de inércia dessa roda aí. Antes de mais nada, vamos, né, já que a gente está interessado aqui em calcular momento de inércia, vamos pensar no seguinte, vamos primeiro calcular esse momento de inércia a partir de parâmetros geométricos e da massa da roda, para depois a gente comparar com o que a gente vai obter para a roda de Maxwell, tá? Então nós vamos olhar lá, para isso, né, para a gente medir esse momento de inércia, a gente pode usar, a gente sempre usa, né, a partir de parâmetros geométricos, a definição do momento de inércia lá, né, que é a integral lá do r² dm sobre toda a massa do corpo, né, sobre toda a distribuição de massa do corpo. Esse cálculo geométrico a gente vai querer fazer para essa roda aqui, que é a nossa roda de Maxwell. Para isso, né, a gente tem essa roda desmontada. Então a gente vai dividir essa roda em algumas partes onde a gente sabe calcular o momento de inércia. Primeira parte, né, é o eixo. O eixo é um cilindro maciço. Tá? O raio dele é 0,6 centímetros. A gente pode usar isso aqui para calcular o momento de inércia dele. Tá? E a massa a gente já vai mostrar para vocês já já. Aqui tem um disco central. Esse disco central, que tem um buraquinho aqui, a gente pode imaginar que é um disco oco, um cilindro oco. O momento de inércia é o mesmo, dado por isso aqui. Tá? Onde o raio interno é 0,6 centímetros e o raio externo 6,25 centímetros. Por fim, a gente tem esse anel externo aqui, né? Esse anel externo também é um cilindro oco, né? Então, novamente, o raio interno aqui, 6,25 centímetros, o raio externo, 6,6 centímetros. Então, aqui tudo foi medido com um paquímetro, né? Então, tá aí. Então, aqui usamos o paquímetro para medir. E agora eu vou mostrar para vocês esse videozinho aqui da medida da massa de cada um desses caras e você pode anotar a massa, anotar a precisão da balança e tudo mais, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Zerou a balança. Colocou lá o eixo. Massa do eixo, 121,25 gramas. Colocou agora o disco. Massa do disco, 470,7 gramas.
o anel 923,8 gramas. Então tá aí as medidas das massas para você então calcular os momentos de inércia, tá? Dessa peça inteira. Então vamos agora então para nossa roda de Maxwell novamente. Ó. Aqui, em vermelho aqui, vai ser o nosso ponto de referência para medir o tempo de queda, tá? O meu sistema de medida vai ser o seguinte, gente, ó. Tá vendo essa parte aqui? Isso aqui tem um sensor, né, onde a gente vai soltar a roda de Maxwell. Esse sensor está conectado com esse cronômetro aqui, tá? E você vai poder, então, medir o tempo de queda nesse cronômetro. Assim que a roda abandonar, né, essa região do sensor, o cronômetro é disparado. E você tem, então, que a roda cai uma certa distância. Aqui embaixo não tem sensor, vocês vão ter que medir isso aí baseado nesse vídeo, né? Então, a gente ajudou vocês determinando o ponto onde o cronômetro começa, mas vocês vão ter que ficar de olho no cronômetro. Você pode parar o vídeo, fazer o que você quiser, para determinar qual é o tempo necessário para a roda cair, né? Medindo o tempo que ela passa nesse ponto de referência aqui. Tá? Tá aqui um desenho da roda de Maxwell, de massa m, né? A gente vai só abandonar a roda, velocidade zero. Essa altura h aqui, no caso da nossa roda, ela vale 46,7 centímetros. Nós medimos aqui com a trena, tá? E esse é o valor que a gente tem para a altura H. A massa, a gente já mostrou para vocês a medida lá na balança digital das diferentes peças, então é só você somar para ter a massa total, tá? E o tempo vai ser medido com esse cronômetro aqui, tá? Com isso eu tenho o tempo de queda, seção da gravidade é óbvio, a altura, a massa, tá? O raio do eixo foi dado lá também no slide anterior, então você pode calcular aqui o momento de inércia desse cara. Tá? Vamos mostrar aqui, ó, ao vivo o experimento para vocês. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, a roda de Maxwell. Aquele suporte, aqui os barbantes. Na prática lá do laboratório, tá? Quando você for fazer presencial, você vai medir o tempo de queda com um cronômetro. Esse cronômetro manual aqui, né? Então você vai soltar, disparar o cronômetro e medir manualmente qual é o tempo de queda, ok? A medida da altura H, a gente já deu para você mede aqui com a trena. Tá? Então, só colocar a trena lá, mediu essa altura, foi assim que nós fizemos para vocês. Para facilitar a visualização aqui no vídeo, a gente simplesmente vai usar esse nosso cronômetro e a gente colocou aqui o sensor de disparo para agilizar a medida. Então, eu vou começar aqui, tá? Vou habilitar o cronômetro, está habilitado. Vou rodar a roda até lá em cima, só ajeitando aqui no barbante para não ficar assimétrico. Vou colocar exatamente na posição do sensor, então eu interrompi o feixe do sensor lá. Quando eu soltar a roda, tá? Ele vai disparar o cronômetro. Vamos lá? Então fiquem de olho para vocês medirem o tempo de queda, hein? Quando chegar nesse ponto aqui, ó. Nessa altura. Tá? Vamos ver se vocês conseguem? Vamos lá. 1, 2, 3 e... mediu. Conseguiram medir? Né? Uma coisa importante aqui que eu queria comentar, eu vou soltar aqui novamente, deixa eu parar aqui o cronômetro. Vou soltar novamente só para mostrar isso para vocês, não precisa fazer a medida agora não. Só quero mostrar uma coisinha. Ó, soltei a roda. Foi lá embaixo, vê que ela volta quase para a posição inicial, né? Isso mostra, na verdade, que eu tenho boa conservação de energia no sistema, principalmente na primeira queda. Então, por isso que o princípio de conservação de energia pode ser usado aqui, tá? E aí, conseguiram medir o tempo? Né? Provavelmente vai ficar difícil, né? Porque o cronômetro passou muito rápido. Mesmo separando o vídeo aí, né? Tem que ser, digamos assim, ninja para conseguir medir isso aí, tá?
Então, para isso, a gente, na verdade, fez o seguinte, tá ok? Nosso cronômetro tem precisão de 1/100º de segundo, então essa última casa aqui é 1/100º de segundo, tá? Aí você deduz o que seriam as outras. E nós fizemos, na verdade, 3 medidas em câmera lenta aqui, tá? Então agora você vai conseguir ver esse cronômetro exatamente o ponto onde ele passa aqui. A roda já foi solta há algum tempo, você só vai ver o final da descida dela, tá? Então vou disparar aqui. Vai lá. Tá descendo. Passou, anotem o tempo de queda quando ele passa lá na referência, que é esse ponto. Para esse aqui, que já não precisa mais. Já passou. Vocês podem anotar o tempo depois. Então pronto, gente. Agora vocês têm o conjunto de tempo de quedas, aí 3 medidas. Vocês podem estimar o erro nessa sua medida, calcular o momento de inércia, levar em conta os erros associados à medida da massa, né, e dos raios lá, para determinar o momento de inércia e o erro associado a essa medida. Então vamos lá, as análises finais então que a gente espera que vocês façam. Isso vai estar tudo no roteiro, né, que vai estar disponível junto com o vídeo para vocês. Tá? A partir das medidas das massas e dos parâmetros geométricos, calcule o momento de inércia do corpo, estimando o erro associado, baseado na precisão dos instrumentos utilizados nas medidas. Segundo, a partir dos tempos de queda, calcule o momento de inércia do corpo, estime o erro associado à medida pela precisão dos instrumentos e pelo desvio padrão das 3 medidas realizadas. E vocês já sabem como é que você tem que fazer para determinar qual é de fato o erro da medida, escolhendo entre os 2 métodos. E, por fim, comparar esses valores, né? Veja que nós temos uma medida baseada essencialmente na geometria e na distribuição de massas e outra medida baseada na conservação de energia, tá? Comparem esses valores, vejam quais os erros associados e discutam a precisão de um método e outro. Então vamos lá então agora para o resumo do vídeo, né? Nós então utilizamos a conservação da energia mecânica para descrever movimentos com combinação de translação e rotação de corpos rígidos. Isso inclui aqui o rolamento e o experimento da roda de Maxwell, né? Também utilizamos o mesmo princípio para a determinação do momento de inércia de um corpo, tá? Utilizando aí a roda de Maxwell. E sobre os vídeos sobre rotação de corpos rígidos, né, que nós temos aí disponíveis, primeiro, né, da conservação da energia mecânica em movimento de corpos rígidos, que é o vídeo que a gente acabou de fazer, mas também tem lá disponível para vocês a conservação do momento angular em movimentos de corpos rígidos e segunda lei de Newton para a rotação de corpos rígidos. Isso aí, gente, muito obrigado, então, espero que tenham gostado do vídeo e bom trabalho aí na sua análise e na confecção do seu relatório.